Olá pessoal, boa tarde. Eu quero voltar aqui no exercício 2.45 que eu resolvi para vocês na última aula, né? Então ele era sobre um cilindro pistão que estava com vapor de água saturado a 200 kPa e a gente determinou qual era a temperatura, né? Então se ele é vapor saturado, primeira coisa, né? Eu faço um diagrama temperatura-volume, faço aqui a linha de líquido-vapor, lembrando que aqui em cima nós temos o ponto crítico, né? E eu estabeleço a linha de pressão constante 200 kPa, que é o dado do exercício. Então, se ele está no ponto aqui, ó, de vapor saturado, aqui é o ponto 1, ó, na linha de vapor saturado. Quer dizer que ele está na temperatura de saturação. E aí a gente procura na tabela B1 do livro, e acha que temperatura de saturação para água a 200 kPa é 120,23 graus Celsius. Então aqui a temperatura. Eu vou lá na tabela, acho o vapor saturado, valor do volume específico do vapor saturado, né? 0,88573. E na mesma tabela, aqui eu já peguei o valor da energia interna, né? 2.529,49 kJ por quilograma. Então ele me deu mais um dado aqui, ó, da altura do pistão. Ele não me disse a área, né? E não me deu a massa. Então eu tenho a altura, mas eu não sei o volume e não conheço a massa. E aí ele diz para mim que no estado 2, ó, o volume total vale 0,5, a metade do volume inicial, né? E ele quer saber qual que é essa altura. Então eu ensinei para vocês como é que a gente calcula, né? Mas de uma forma resumida assim, ó, como a massa aqui permanece constante, então dentro desse volume de controle aqui, né? A massa não vai mudar, porque ele está fechado. Como a massa no estado 1 é igual a massa no estado 2, que é igual a massa total, e o volume 2 é metade do volume 2, o volume específico 2 é a metade do volume específico 1. Porque volume específico lembrando aqui, né? Volume específico é o volume total dividido pela massa. Então, se a massa permanece constante e o volume total diminui pela metade, o volume específico tem que diminuir pela metade. Então, o volume específico 2 aqui vale, fazendo os cálculos, 0,44 286. Tá? E aí, quanto vale essa altura 2? É a metade da altura 1, né? 0,05 metros, por causa dessa relação de volume que ele deu no problema. E o título? Quanto vale o título? Porque o que aconteceu no processo aqui? Ele estava na linha de vapor saturado e ele diminuiu, né? Ele diminuiu e veio para o estado 2, ó, o V2. Então essa aqui a direção do processo, né? E aconteceu a temperatura constante e pressão constante. Então, mais informações, né? P2 igual a P1 e T2 igual a T1. E quanto vale esse título 2? Bom, o título 2, pessoal, se o volume específico 2 é a metade do volume específico total aqui, então a gente já sabe que é 0,5. Porque vocês lembram, né, que o título, deixa eu escrever aqui, ó. Título é o volume menos o volume específico do líquido dividido pelo volume do vapor menos volume específico do vapor. Então, na verdade, ele não dá, ele é proporcional a 0,5, né? Porque eu tenho um volume inicial aqui. Então, na verdade, esse volume total, a metade é metade disso aqui, né? Então, esse V2 é metade desse total, então ele estaria mais ou menos aqui. Então o título dá um pouquinho abaixo, né? Mas a gente pode considerar 0,5 aqui, em termos de cálculo, né? Porque esse V do líquido aqui é 0,001061. Então vocês calculem, o título deu 0,49, né? Acho que foi 0,49, alguma coisa assim. Mas não é bem 0,5. Então vamos considerar 0,5 aqui para facilitar o cálculo. Então o que eu quero fazer para vocês? Ó, agora eu quero calcular o trabalho. Então o trabalho é igual a integral de P dV. Isso aqui é unidade de kJ.
Só que o problema é o seguinte, a gente não sabe o valor do volume, porque a gente não sabe o valor do pistão, da área do pistão, e a gente não sabe o valor da massa. Mas eu sei o valor do volume específico. Então o que a gente faz? Ó, é trabalho minúsculo, que é integral, continua sendo integral de volume específico. E esse sim, ó, quilojoule por quilograma. E aí se eu quero saber o trabalho total, basta eu descobrir a massa aqui, que eu multiplico por esse valor. E esse valor aqui, ó, fica bem fácil, né? Porque nós temos o valor da pressão, ó, trabalho, o processo a pressão constante, então ele vai para fora. Integral de dV. Então esse valor de pressão aqui é 200 kPa, então 200 vezes 10 a 3, porque tem que estar no sistema internacional, né? Integral de V é V2 menos V1. Então o trabalho aqui deu 200 vezes 10 ao cubo vezes 0,88 menos 0,44, tá? Vocês peguem aqui e façam esse valor. Em quilojoule por quilograma. Agora a pergunta é a seguinte, pessoal. Eu sei que o volume específico diminuiu, né? Então significa que esse pistão desceu. E se ele manteve a temperatura, né? Foi a temperatura constante e pressão constante, para o volume diminuir, a gente vai ter que ter troca de calor, ó. Então o calor saiu para fora. Então eu tenho uma taxa de calor. Aí eu pergunto para vocês, quanto vale esse calor aqui? Né? Então quanto vale essa variação de calor? Então o que eu queria mostrar para vocês agora nós tivemos o trabalho, né? Vocês calculem aqui, ó, 200 vezes 10 ao cubo, vezes 0,88 menos 0,44. Isso vai dar para vocês um valor, né? Então é só vocês calcularem aqui. Eu não vou calcular para não perder muito tempo. E agora, quanto é o calor? Então agora a gente aplica a primeira lei da termodinâmica, né? Primeira lei é variação de calor menos variação de trabalho igual a dU. U maiúscula, né? Isso aqui em quilojoules. Agora eu não tenho o trabalho em quilojoules, né? Eu tenho em quilojoule por quilograma. Então Q minúsculo. Aí diminui a letra para minúsculo. Então a unidade é quilojoule por quilograma. Então o trabalho a gente acabou de calcular aqui, né? Agora como é que eu encontro o calor? Então o que eu posso calcular? Eu posso calcular a variação da energia interna, né? Porque eu peguei pela tabela o valor da energia interna no ponto 1 e falta agora o valor da energia interna no ponto 2. Então quanto vale o U2? Ó, o U2 ele vai ser a energia interna no ponto 2, que é na região de líquido vapor. Então, U no ponto 2 vai ser igual ao título 2, desculpa, vai ser energia interna do líquido mais o título 2 vezes essa diferença aqui, né? Energia interna do vapor menos energia interna do líquido. E isso aqui tá na tabela, tá, pessoal? Vocês acham na tabela para a pressão de 200 kPa e temperatura de 120,23. Então, energia interna do líquido, energia interna do vapor menos energia interna do líquido. E quanto vale o título 2? Vale 0,5, tá? Então aqui, ó, eu sei que a energia interna do vapor aqui vale 2.529. E falta só vocês pegarem a energia interna do líquido, que tá no vídeo. Eu tinha escrito aqui, eu acabei esquecendo, mas eu apaguei. Então é só vocês substituírem, ó, que vocês vão ter esses valores aqui, né? Daí vocês vão achar 1, 2. E quanto vale o dU? O dU vale o 2 menos 1. O 1 é esse valor aqui, do energia interna do vapor saturado, né? O 2 vocês vão pegar desse cálculo aqui, e aí vocês vão ter o valor do dU. Então você já tem o trabalho, já tem o dU, e agora vocês vão achar o valor do calor. E aí,
Qual o sinal vocês acham que vai ter que ser esse calor? Será que ele vai ser positivo ou negativo? E o que significa isso, né? Na opinião de vocês, o calor está entrando ou está saindo? Tá? Então era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Então já calcula o trabalho, tá aqui. Calcular o valor de energia interna, joga aqui, depois é só calcular a variação de trabalho. Desculpa, a variação de calor, tá? Então essa aqui é uma aplicação direta de primeira lei, com um sistema fechado, ou seja, não tem troca de massa. Então no próximo exercício eu vou mostrar para vocês agora uma primeira lei aplicada a sistemas abertos, né? Onde a gente tem também troca de massa, tá? Bons estudos, pessoal!